Olá, alunos do nono ano! Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das conjunções. Só que agora nós vamos conhecer as conjunções coordenativas. Na verdade, relembrar todas elas, porque nós já estudamos isso em outro momento, tá bom? Lembrando que conjunção é uma classe de palavra que serve para ligar, para unir orações ou termos também, ok? Então vamos lá. As conjunções coordenativas, como o nome já diz, coordenação, no caso, como nós já estudamos, são aquelas que vão ligar orações independentes, orações que não dependem. Quais são as orações que dependem uma das outras? São as subordinadas. Mas nós estamos falando agora de coordenação. Então, orações independentes, conjunções coordenativas, ou seja, conjunções que vão ligar essas orações. Aí, para ligar essas orações que já são independentes, elas vão atribuir também alguns sentidos. Vamos ver quais são os sentidos que essas conjunções coordenativas possuem? Vamos lá. O primeiro sentido é o sentido de adição, que são as coordenadas aditivas. Então, conjunções aditivas são elas que exprimem a ideia de adição. Por exemplo, o né, que é o izinho, que a gente chama, nem, não só, mas também. Todas elas, no caso, servem aí para dar algo de adição, para somar alguma informação. Por exemplo, aí na tela, o professor explicou o conteúdo e deu exercícios. Então, nós temos duas orações. O professor explicou o conteúdo, né? O verbo explicar aqui, ó. O professor explicou o conteúdo e, né, uma conjunção coordenativa aditiva no meio, a outra oração depois, deu exercícios. São duas orações que são orações também independentes, porque eu poderia dizer que o professor explicou o conteúdo e eu também poderia dizer que ele deu exercícios, né? São duas orações independentes que estão sendo ligadas por uma conjunção aditiva. Vamos lá agora para outra. A outro tipo de conjunção é a adversativa. Adversativa, eu sempre costumo lembrar de adversidade, de adversário. Então, é sempre o contrário, tá? São conjunções que elas vão dar a ideia contrária para a outra oração que foi dita. Então, por exemplo, aqui, exemplos de conjunções adversativas. Mas, porém, mas no caso sem o i, tá? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, são conjunções coordenativas adversativas, que demonstram, né, uma ideia contrária, tá bom? Uma oposição. Aí um exemplo aí, apressou-se, mas não chegou a tempo. Apressou-se, mas não chegou a tempo. Duas orações, percebe? Apressou-se é a primeira oração, pois é um verbo, né? Mas não chegou a tempo. Então, mas não chegou a tempo porque dá a ideia de contradição. Se você se apressou, automaticamente, né, a ideia que a gente tem inicial é que chegou a tempo, se você se apressou. Mas aí, se não chegou a tempo, então é uma ideia contrária. Portanto, é uma conjunção adversativa, ok? Outra conjunção coordenativa que nós temos são as alternativas. Como o nome já diz, né? A alternativa, ela vai dar uma ideia de alternância, de opção, né? Como a gente vai fazer uma avaliação ou alguma atividade que tem várias alternativas, então vai escolher uma ou a outra, certo? Aí nós temos as conjunções alternativas, ou, né? E o ou, o ora, no caso ora, sem H, né? Ora, no caso conjunção. O já, quer, seja. Todas elas são alternativas porque dá a ideia de alternância, tá bom? De opção. Aí, um exemplo por aqui, né? Ou chora ou ri. Percebe? Nós temos aí duas orações bem curtinhas, né? Chora, ri. Então, ou uma coisa ou outra. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aliás, tem quando a gente faz o chorando de rir, né? Mas, enfim, vocês dão para entender essa diferença, né? Ou chora ou ri. Ou uma coisa ou outra. São conjunções. As duas ali formam uma conjunção só. É um par de conjunção, tá bom? Aí agora, então outras conjunções coordenativas que nós temos. As conclusivas, que vão dar a ideia de conclusão, como o nome já diz, né? Conclusiva, conclusão.
Aí nós temos aí, por exemplo, portanto, logo, por isso, certo? E pois, depois do verbo. Por que depois do verbo? Existe o pois antes do verbo, que são as explicativas, e existe o pois depois do verbo. Vamos lá, conhecendo agora um exemplo. Estudei muito para o teste, portanto, obtive um ótimo resultado. Estudei muito para o teste, uma oração. Portanto, obtive um ótimo resultado. Então, nós temos duas orações aí e uma concluiu a outra, porque a conclusão de eu ter estudado muito foi ter obtido uma boa nota, não é? Certo? Um bom resultado. Aí, usando o pois conclusivo aí, como é que seria então? Eu poderia dizer, estudei muito para o teste, obtive, pois, um ótimo resultado. Obtive, pois, um ótimo resultado. Esse pois aparece depois do verbo quando dá a ideia de conclusão. Aí as explicativas agora exprimem uma explicação, uma justificativa, certo? Então, por exemplo, o porquê, junto, sem acento, que é uma conjunção explicativa. O que, o pois antes do verbo. Por exemplo, aqui, vou embora, que já é tarde. Eu poderia dizer, vou embora, pois já é tarde. Vou embora, porque já é tarde. Percebe que esse pois antes do verbo, ele dá uma noção de explicação. E o pois depois do verbo, ele dá uma ideia de conclusão, tá bom? Aí agora vocês vão poder, responder algumas atividades para treinar um pouquinho sobre isso e relembrar também tudo isso. E depois a gente confere, tá bom? Beijos e até daqui a pouco. Bons estudos!